como aproveitar melhor o nosso tempo da pandemia buscando a palavra de Deus, né? Então, se você tem o interesse de ler a Bíblia durante esse processo que a gente está vivendo, né? E se aproximar mais de Deus numa hora como essa, você vai ver no próximo vídeo como que isso faz sentido e é importante. Se é que você já não percebeu isso, né? Mas eu queria falar hoje sobre aqui como você faz para estudar a Bíblia. Eu sei que um dos grandes problemas para se estudar a Bíblia está no fato de você achar um lugar que você queira ler, alguma coisa que você queira ler. Porque na medida que você vai lendo, mais histórias você conhece. Quando você nunca leu, ou quando você leu pouca coisa, você tem um vasto campo para poder estudar, né? Mas a partir do momento que você já leu algumas coisas, a partir do momento que você já conhece algumas histórias, você começa a falar assim, mas essa história eu já li. Ah, mas isso aqui eu já conheço. E aí você começa a ter dificuldade de achar o que você vai ler ou que história você vai ler. Outra coisa é que esse método de você procurar pela história ou por trecho que você não leu é um método meio frio, que eu digo frio no seguinte sentido, ele é meio alheio ao que está acontecendo na sua realidade. Na verdade, você vai para o texto, alheio ao que está acontecendo na sua realidade, e se por acaso o texto falar com você na sua realidade, ótimo. Se não, você leu e aprendeu aquilo, beleza? Mas essa não é a melhor maneira de você conseguir acessar o que a Bíblia tem para nos trazer no momento que você está. Estamos no momento de pandemia, obviamente. Mas se eu tivesse em qualquer outra circunstância da vida, eu iria querer abrir a Bíblia em algo que pudesse me orientar naquela circunstância, me orientar naquela questão da vida, né? E aí, a escolha, por exemplo, de um livro pode não ser a escolha mais adequada. Vou ler esse livro aqui que eu nunca li, né? Porque está alheio à sua situação. É isso que eu falo, escolha fria, né? Porque você está escolhendo ler o que vier e não alguma coisa que realmente está ligado ao que você está passando. Então eu vou tentar resolver isso nesse vídeo de hoje aqui. Primeiro eu quero dar para você algumas dicas. Não, eu quero só ler o texto. Bom, um jeito de ler o texto bem legal é você simplesmente pegar livros inteiros e ler esses livros. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que esses livros querem dizer, você encontra alguns vídeos traduzidos do Bible Project explicando cada um dos livros, dando introdução de contexto, de motivação, do que o texto tem para nos dizer ou tem para passar para a gente. Então, esse é um jeito legal, né? Mas esse é um jeito frio. Outro jeito frio é ler na sequência. Eu vou do começo até o final. Ou eu vou de um trecho do Novo Testamento inteiro. Então vou ler só o Antigo Testamento, entendeu? Pegar um trecho inteiro e ir lendo na sequência os livros. Outro jeito que se tem é você procurar palavras-chave. Você vai atrás das palavras-chave. Inclusive eu já recomendei essas coisas em outros vídeos. Procura a palavra-chave que você tem algum interesse. Você começa a procurar na Bíblia aonde essa palavra-chave aparece para você poder receber informação a respeito daquele tema, daquele assunto, né? E tem o famoso método do... né? Que esse é um método não para ler a Bíblia. Esse é o método místico brasileiro, né? Que a nossa religiosidade ela é supersticiosa, então é um método místico brasileiro para que Deus fale com a gente, né? Eu não vou tratar disso aqui, porque para mim isso não é leitura da Bíblia nem estudo da Bíblia. Isso é outra coisa. Se você crê nisso, beleza, só crença. Eu não creio que as coisas funcionem assim, embora eu entenda que de vez em quando elas podem ter acontecido assim. Deus respeita o nosso lugar, nosso lugar de experiência com Ele. Você está começando sua experiência com Ele, é uma coisa, né? Agora, para você que já tem acesso à Bíblia, para você que já estudou bastante, as coisas não funcionam mais assim, né? Quem sabe é um tema também interessante para tratar depois, né? Muito bem. Isso é o que você pode fazer, que eu acabei de citar aqui, para ler a Bíblia. Agora vamos especificamente para ler a Bíblia referente a questões que eu estou vivendo, e no caso, a pandemia. Uma das formas é você fazer a pesquisa de
de temas que eu já falei aqui. Então você vai lá e procura doenças, pestilência, pandemia. Não vai achar pandemia, mas você vai achar pestes e tal. E aí você vai por essas palavras e você procura o que a Bíblia fala sobre elas. Pode acontecer de você não encontrar a palavra, no caso pandemia, ou uma outra situação da sua vida. A gente está citando pandemia aqui, mas pode ser uma outra situação da sua vida. E você não encontra a palavra, né? Ou mesmo a palavra seja mencionada, mas não te traga nada. Não te traga. Por exemplo, se procurar peste, você vai encontrar muito pouco. Você vai encontrar só a Bíblia dizendo, por exemplo, em várias situações em que houve peste, e vai ter também um momento em que ela, falando sobre as profecias, ela vai dizer que é uma das coisas que acontece nos últimos dias. Só mais uma das coisas entre tantas. Então não traz aquilo que você está procurando. Então eu vou te dar a dica. A dica é a seguinte: procure por lugares na Bíblia, cenas, eventos em que o princípio do que está acontecendo agora se manifestou. Então procure eventos onde você tem o mesmo princípio para você ver como que a Bíblia fala sobre essa situação. Então vou dar um exemplo aqui. A Bíblia não vai falar para você em momento nenhum sobre pornografia. A Bíblia não vai falar especificamente sobre assistir vídeos impróprios na internet. A Bíblia não vai falar disso. Por quê? Porque não tinha vídeo na época. Porque não tinha internet na época. Então você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar o princípio de afastar seus olhos da lascívia. Né? Palavra bonita, lascívia. Você entende, né? Tirar os seus olhos daquilo que te corrompe, que te baixa moralmente. Né? Peraí, disso a Bíblia fala. E aí você consegue encontrar lugares onde o princípio está sendo colocado. E não exatamente a palavra está sendo utilizada ou a situação exata. Mas o princípio está sendo colocado. Quando você vê Jó falando assim, fiz um acordo com os meus olhos de não pôr ele sobre nenhuma donzela. E a gente entende do que ele está falando. Quer dizer, o Jó está falando, fiz um acordo com os meus olhos, fiz um pacto comigo mesmo para não botar meu olho onde eu não posso colocar o meu olho. E quando ele fala que fez um acordo, ele está dizendo assim, isso não é natural. Eu tive que lutar contra a minha própria natureza. Então você está entendendo? A gente consegue achar o princípio quando a gente procura um evento, uma cena, onde o princípio sobre aquela circunstância pode ser encontrado. Então é uma busca pelo princípio, vamos colocar assim, entende? E aí você vai ter muito mais verdade sendo tirada da Bíblia para o seu momento, para aquilo que está acontecendo agora, né? Então, eu estou procurando aqui na minha cabeça, enquanto eu falo com vocês, alguns exemplos para deixar isso bem claro para vocês, de quando você vê uma cena que te traz um princípio que serve para o momento em que você está vivendo. Vou dar outro exemplo aqui, que é quando Lázaro morreu, né, e a família está sofrendo, Jesus chega lá para ressuscitá-lo ali. A gente não vai ver, principalmente não nos dias de hoje, a gente não tem visto, né, ninguém ressuscitado da nossa família, mas eu estou enlutado. E aí eu vou ali e vejo a maneira como Cristo trata da morte, quando ele chama ela de sono, e quando ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E ele prova suas palavras trazendo a amostra grátis que é Lázaro. Vocês estão vendo, eu tenho poder sobre isso. Então isso me dá conforto quando eu vivenciar a morte de alguém. Quando eu vivenciar a morte de alguém, quando eu estiver sofrendo, eu me lembro que Jesus chorou quando esteve com a família de Lázaro, porque se comoveu com a dor que eles estavam sentindo, mesmo sabendo que iria ressuscitá-los. Ele queria ressuscitar Lázaro, ele chora, porque ele chora pela dor dos que estão ali. Então eu sei que quando eu estou vivenciando a minha dor, Cristo está vivenciando essa dor comigo e ele tem uma promessa para aqueles que creem nele. Então eu trago o princípio para o meu momento, entende? E isso serve para tudo na vida, até o que não está na Bíblia. Porque o que não está relatado na Bíblia, por exemplo, como eu citei a internet, você acha o princípio para como se deve se conduzir na internet. Ok? Fake news. Fake news não tem na Bíblia. Mas lá você tem o texto de Eclesiastes que fala que Deus odeia 7 coisas. 6 ele não gosta, mas a 7ª ele
aborrece, diz o texto. É que ele pega mais ódio, que é aqueles que espalham contenda entre os irmãos. Então, não tem sobre fake news, mas está falando assim, ó, se você espalha uma notícia que vai causar dissensão, que vai causar divisão entre as pessoas, saiba que na lista daquilo que Deus odeia, você é o número 1. Né? Não você, mas o que você está fazendo, o que você está praticando. Né? Então, com isso, com esse conceito, você vai conseguir estudar a Bíblia, trazendo significância para o que você está vivenciando. Né? E aí vem a pergunta, e para a pandemia? Como é que eu resolvo? Como é que eu entendo? O que a Bíblia tem para dizer sobre a pandemia? Que cena? Eu tenho que achar uma cena de pandemia na Bíblia? Tem cenas de pandemia na Bíblia. Tem cenas. E talvez, se você estudar essas cenas, talvez ali você encontre um princípio de... Se você conseguir fazer essa ligação com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu naquele tempo. Se houver essa conexão. Também não vai criar conexão onde não existe. Tá? Cria conexão com o que faz sentido com o que está acontecendo hoje. Né? E procura na Bíblia algo que responda às questões que a gente tem hoje. Mas ela não vai responder te dizendo exatamente o que fazer. Ela vai responder te dando o princípio. E é isso que você tem que buscar no texto. É isso que você tem que buscar na Bíblia para você poder encontrar aquilo que você precisa para o que você está vivendo agora. Então, para a pandemia, a grande pergunta é, e agora, para a pandemia, o que eu faço com isso aqui? O que eu procuro na Bíblia? Tem um monte de texto para você procurar, tem um monte de coisa que você pode fazer aqui. E eu já falei no meu último vídeo, no meu último vídeo eu falei, no que foi uma live, que a gente tem que estudar a Bíblia juntos e orar juntos para a gente achar as respostas. Então não vem achando aqui que o Diego tem a resposta para a pandemia. Não tenho. Eu tenho algo que eu busquei na Bíblia e que me respondeu algumas das minhas perguntas. Agora, você tem que continuar buscando, você tem que buscar aí também. E aí a gente vai conversando, a gente vai orando junto sobre isso e a gente vai achar a resposta na palavra. Mas no próximo vídeo, eu vou abrir a Bíblia e eu vou mostrar para vocês o texto que Deus falou comigo a respeito da pandemia. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu aplico essa questão do princípio a o que está acontecendo hoje. Na verdade, vão ser 2 vídeos os próximos, tá? E esses 2 vídeos vão ser eu tentando explicar para vocês como que faz esse tipo de leitura da Bíblia e mostrando isso para vocês na prática. E com isso eu vou acabar respondendo algumas perguntas sobre o que está acontecendo agora na questão da pandemia e etc. Também quero informar que vou começar uma série só sobre a Bíblia. Esse aqui e os próximos episódios vão fazer parte dessa série. Então, eu estou explicando aqui o jeito de você ler a Bíblia e você se envolver com ela. Nos próximos 2 episódios eu vou dar exemplos, vou mostrar como isso é na prática. Né? Talvez seja um episódio só, não sei, vamos ver a duração, vai ser longo. E depois eu vou fazer sobre o histórico da Bíblia, a história da Bíblia na nossa história, nos nossos séculos aqui, 19º século, 20º século, o século que a gente está, qual foi a história, o que percorreu a Bíblia e como isso é importante para a gente entender ela. Como isso é importante para a gente entender ela. Então fica comigo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, escreve aí nos comentários o que você acha, se você vai acompanhar comigo aqui essa série. Se não for acompanhar, nem vou fazer. Eu vou acompanhar, se você for acompanhar, eu faço. Eu estou fazendo isso aqui para vocês que estão assistindo aqui no meu canal. Valeu, um abraço.